bem, vamos à quarta questão. Após tomar um copo e meio de água, uma pessoa verificou no fundo do copo a especificação de conter 180 mililitros. Aquelas informaçõezinhas que estão lá no fundo de um copo descartável. Sabendo que a densidade da água é de 1 grama por mililitro, descubra quantas moléculas essa pessoa ingeriu. Tá? Gente, a intenção de eu colocar essa questão aqui é para mostrar para vocês, aquilo que eu estava falando há pouco, né? Que as possibilidades de contextos para um elaborador colocar numa prova são infinitas. Né? Pode ser um copo de água, pode ser o papel alumínio, pode ser uma medalha de ouro, pode ser, enfim, uma infinidade de questões. Tá? O básico eu sei, que é o mol. O mol tem a sua massa molar, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. E se for um gás na ICN, 22,4 litros. Pronto. Agora, qualquer que seja a questão, vamos lá. Identifique qual é a substância ou elemento. Identificou? Faz aquela relaçãozinha para um mol. Fez? Volta para a questão que tu vai achar mais fácil. Tá bom? Então, nesse caso aí, ele está dizendo o seguinte. Primeira coisa, né? Antes de ir para responder a questão. O que eu estou sugerindo logo a vocês que façam aqui, tá? De início. Nós estamos falando nessa questão, gente, é sobre água. Então, antes de qualquer coisa, quanto é um mol de água? Em gramas, 18 gramas. É a massa molar. Um mol de água é igual a 18 gramas, que é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Certamente eu vou precisar disso aí na minha resolução. Tudo bem? Ele diz que a pessoa tomou 1 copo e meio de água. Cada copo são 180 mililitros. Ora, 1 copo e meio é 1 copo mais a metade. É 180 mais 90. Portanto, essa pessoa tomou 270 mililitros de água. Gente, a densidade da água é 1. A densidade da água é 1. Quer dizer, cada grama de água é igual a 1 mililitro. Ou, se preferirem, cada mililitro de água corresponde a 1 grama. Ora, se 1 mililitro corresponde a 1 grama, 270 mililitros corresponde a 270 gramas. Porque a densidade da água é 1, massa igual a volume. Tudo bem? Então a pergunta simples é, em 270 gramas de água, quantas moléculas existem? Eu poderia ter perguntado só isso para ti. Quantas moléculas existem em 270 gramas de água? Só essa pergunta. É isso que está perguntado aí. Só que dentro de um contexto. Perceberam? Por dentro de uma pergunta muito bem elaborada, muito bem contextualizada, sempre é uma pergunta fácil. Descubra qual é e resolva. Pronto, simples assim. Tá bom? A pergunta é, em 270 gramas de água, nós temos quantas moléculas? Não sei. Mas nós sabemos em 18 gramas, que é um mol. Então ficou fácil. Se em 18 gramas tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, em 270 gramas vai ter X. Quando eu fizer aqui produto dos meios igual dos extremos, tá? Tu vais ter 270 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 dividido por 18. E aí, né, se cortar o 6 com 18 fica 3 embaixo. 270 por 3 dá 90. 90 vezes 10 a 23, ou, na notação científica, né, como deve ser, 9 vezes 10 elevado a 24. Tudo bem? Vamos, então, à nossa última questão, né, dessa listinha aí, que é a questão de número 5. Uma questão da FUVEST, uma questão muito bem emboladinha. É uma questão que não é uma questão que te dá muito trabalho com cálculo, ou não, porque tem várias formas de responder uma questão dessa. Tá? Mas se a gente perceber direitinho, né, a questão, a gente consegue fazê-la fácil. Tem muitas questões que têm a ideia dessa, tá, gente? A gente pode comentar daqui um pouquinho. O que diz a questão 5? Essa que está aparecendo aí para vocês. Um descendente do rei Midas disputou uma prova nos Jogos Olímpicos, ficou em segundo lugar e recebeu uma medalha de prata pura, 100% prata, pesando 20 gramas. Porém, assim que a tocou, cada um dos seus átomos de prata transformou-se em um átomo de ouro. Entenderam? O mesmo número de átomos que há na medalha de prata, haverá na medalha de ouro, quando houver essa transformação mitológica, e vale a pena lembrar, né, que isso aí é uma mitologia do rei Midas. Tá? Muito bem. Então, dados.
tem a densidade da prata, tem a densidade do ouro e tem as massas molares, né, que são informações sempre dadas. O que a letra A pede? Para calcular a massa da nova medalha. A nova massa da medalha depois que virou ouro. Porque 20 gramas são de prata. Certo? E quando transformou em ouro, não continua 20 gramas? Não. O que ficou igual aí nesse processo não foi a massa, e sim o número de átomos. É bem aí que está o X da questão, tá, gente? Questões com esse mesmo contexto já apareceram de várias formas. Tá? Já teve questão da Unicamp que falou lá de quanto a gente tem de cálcio no nosso organismo. Aí a questão dizia assim, gente, se a natureza tivesse escolhido bário em vez de cálcio, qual seria a massa de uma pessoa de 70 kg? Entendeu? O número de átomos de cálcio que eu tenho corresponderia ao mesmo número de átomos de bário se a natureza houvesse feito essa opção. Tá? Essa daí, 20 gramas de prata. Cada átomo de prata vai se transformar em um átomo de ouro. Ou seja, o número de átomos permanece o mesmo. E aí, gente, na hora que o aluno pega uma questão dessa para resolver a primeira vez, né, ele pode pensar essa resolução de várias formas. Alguém vai fazer essa questão de forma mais trabalhosa, outra menos, outra mediana, tá? Eu vou fazer aqui de uma forma bem rápida, mas bem explicada. Inclusive dando a entender como poderiam ser as outras possibilidades, tá? Porque questões de cálculos químicos tem muito disso. A mesma questão pode ser resolvida de várias formas. Acontece muito. Eu fui lá e fiz essa questão rapidinho. O meu colega do lado foi lá e deu uma volta danada, fez um mundo de cálculo e chegou na resposta e está certo. Isso é possível, tá? É por isso que eu gosto muito de dizer para os alunos, né? Nunca desistam fácil de uma questão de cálculos químicos. Lê a questão, de imediato não sabe o que fazer, risca. Vai coletando os dados, anotando, vê o que tu tem ali, raciocinando e escrevendo, que tu vai dar conta de fazer a questão, tá? Nunca desistam de uma questão de cálculo químico, pelo menos depois de uma boa tentativa. Porque tu vai saber fazer, isso é matemática básica. O resumo disso aqui, de química, né, a gente escreve em uma linha. Um mol igual a massa molar, que são 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, e o volume de um mol, se for gás na CNTP. Tudo bem? Vamos lá então. Olha, eu catei os dados aqui. Prata, um mol corresponde a 108 gramas. Está dado na questão. Que são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Certo? Ouro, porque aqui trabalha com prata e com ouro. Um mol de ouro corresponde a 197 gramas, que são 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tem gente que faz essa questão de forma muito trabalhosa. Tá? Porque a questão diz assim, olha, cada átomo de prata se transforma em um átomo de ouro. Aí tem gente que faz assim, ó. Peraí, 108 gramas de prata tem esse tanto de átomos. Então 20 gramas vai ter X. A pessoa achou o número de átomos de prata. Aí vem para o ouro. Se 6 vezes 10 a 23 de ouro tem 197 gramas, aquele X que nós encontramos lá corresponde a Y. Achou. Só que tem muito cálculo aí, gente. É uma questão que vai dar muito trabalho. Certo? Outra forma de fazer. Alguém pode ter pensado em calcular não o número de átomos, mas sim a quantidade de matéria, o número de mol. Aí já trabalhou menos, porque a pessoa fez assim, ó. Se em 108 gramas de prata tem 1 mol, em 20 gramas de prata tem X. Sabe o que é isso? O número de mol de prata. Aí vai para o ouro. Se em 197 gramas de ouro tem 1 mol, esse X que nós encontramos aí corresponde a Y, tá? E aí nós vamos encontrar. Se cada mol corresponde a 197 gramas, o número de mol que eu achei lá corresponde a Y grama, é a resposta em gramas de ouro. Tá? Vê que é uma questão menos trabalhosa do que achar o número de átomos, trabalhar com 6 vezes 10 a 23, tá? Trabalhar com o número de mol vai dar certo. Mas a maneira que eu vou fazer aqui é mais simples ainda do que essas duas. Mas aí, gente, o que a gente precisa pensar? Tu tá fazendo uma prova lá, é ao vivo, meu irmão. Tá? Então a questão tá lá e tu vai ter que fazer. O que tu pensou ali para fazer a questão? Não sei. Pode ser que tu tenha pensado um caminho muito mais fácil do que o teu professor te ensinou. Ou que teu colega te mostrou. Ou que tu tinha feito em casa. Né? Mas pode ser o contrário.
caramba, eu acabei fazendo aqui de uma forma, não interessa, o que interessa é que tu vai acertar a questão, o que interessa é que tu sabes. Eu estou mostrando aqui 3 formas de fazer essa questão, vou fazer de uma, tá? Mas não dá para dizer assim, ah, tá, já sei. No dia que cair uma questão de cálculo químico lá na prova do Enem, eu vou fazer... Não, gente, isso lá vai depender do insight lá da tua ideia, né, do estalo que dá lá na hora. O que eu repito é, não desista fácil de uma questão de cálculos químicos, porque tu sabes fazer, porque isso é matemática básica. Tudo bem? Então vamos lá, como foi que eu fiz aqui? Perceba, aqui, eu vou mostrar aqui a resolução que eu escrevi aqui no quadro, gente, mas eu acabo falando mais do que escrevendo. Quer ver? Em 108 gramas de prata, nós temos 1 mol de átomos de prata, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de prata. Esse mesmo número de átomos, 1 mol, 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, de ouro, pesam 197 gramas. Perceberam? Em 108 gramas de prata, há o mesmo número de átomos que em 197 gramas de ouro. Viu como ficou fácil? Logo, em 20 gramas de prata, que é a massinha da medalha de prata, vai corresponder a X. Ou seja, nessa massa de ouro, nós temos o mesmo número de átomos que em 20 gramas de prata. E está resolvendo rapidinho. Tá? Fazer pelo 6 vezes 10 a 23 vai ter um trabalho danado. Fazer pelo número de mol, um trabalho menor. E fazer por aqui, menor ainda. Isso aqui serve para vocês entenderem que a mesma questão pode ser feita de várias formas. Não necessariamente todo mundo tem que ter feito igual. Tá bom? Sim. Resolvendo então, 108x é igual a 20 vezes 197. Logo, x é isso dividido por 108, que vai dar 36,48 gramas. É a nova massa da medalha. A medalha que, quando era prata, pesava 20 gramas, agora virou ouro, pesa 36,48 gramas. Tudo bem? É algo óbvio, né? A massa molar do ouro é maior do que a massa molar da prata, por isso o mesmo número de átomos de ouro vai pesar mais. Faz sentido. Inclusive, gente, isso até nos ajuda a responder a letra B. Tá? Essa letra B é uma pergunta que ela é bem, né, aberta. Explique. Ele quer que vocês expliquem. Tá bom? Então, olha aí, ó. Explique por que a transformação, essa transformação, né, cara? O cara tocou, né? Isso é mitologia, eu repito. Tocou na medalha de prata e a medalha se transformou em ouro. Era 20 gramas, agora ficou quase 40, né? 36, alguma coisa. Tá? Aí a questão está dizendo, explique por que essa transformação aí praticamente não altera o volume da medalha. Percebam que a questão não está pedindo para te calcular volume de medalha, não. A questão já te afirma, já diz que o volume da medalha se manteve praticamente o mesmo. Ele quer para te explicar. Então, uma questão como essa, tu pode explicar só, né, sei lá, só com palavras mesmo. Pode dizer, ah, isso aqui nem tem cálculo. Ou tem, um pouquinho de cálculo, mas um cálculo, né, mais para reforçar a teoria. Tá bom? Essa questão, ela sai pelo conceito de densidade, ou melhor, pelo raciocínio de densidade. Nós sabemos que densidade é massa sobre volume. Certo? E aí tem várias formas de entender. Se eu disser que a massa é constante, densidade e volume são inversamente proporcionais. Se eu disser que o volume é constante, é isso que eu vou usar aí, densidade e massa são diretamente proporcionais. Certo? Como é que eu poderia resolver essa questão? Gente, o que nós estamos observando aqui nos nossos cálculos? Tá? Gente, eu estou vendo que a massa da medalha antes era 20 e passou agora para praticamente o dobro. Eu estou usando praticamente o termo que a questão usou. Né? A massa quase que duplicou. É quase o dobro, é praticamente o dobro. Se vocês forem ver as densidades de ouro e prata, eu posso dizer que a densidade do ouro é praticamente o dobro da densidade da prata. É bem que está a chave dessa questão. Ou seja, a densidade é quase o dobro e a massa é quase o dobro. O que nós estamos vendo? Que há uma relação de proporcionalidade entre massa e densidade, nesse caso. Certo? Entre massa e densidade. Para aí. Mas
qual é a condição para que massa e densidade sejam diretamente proporcionais? Que o volume seja constante. Que o volume seja constante. Certo? E explique por que essa transformação praticamente não altera o volume da medalha. Porque a variação de densidade da prata para o ouro é igual, ou praticamente igual, né, porque ele usou aí, a variação de massa. Massa e densidade estão praticamente proporcionais. Para isso ser verdade, esse volume tem que ser praticamente constante. Entendeu? Estou usando muito o termo praticamente aqui, porque foi o termo que a questão usou. Tranquilo? Esse cálculo que eu fiz embaixo aqui, gente, eu acho até que seria desnecessário para essa questão, tá? Mas eu fiz. É só para comprovar. Se eu fizer a densidade do ouro em relação à densidade da prata, os valores, deu aproximadamente 1,8. E se eu fizer a relação entre as massas, deu aproximadamente 1,9. Ou seja, aproximadamente 2, aproximadamente 2. Certo? A relação entre densidade e massa é praticamente, não estou dizendo que é exatamente, estou dizendo que é praticamente, como a questão usou, é praticamente a mesma. Então, isso justifica o fato de o volume permanecer constante. Tu está vendo que é uma explicação de fundamento, de conhecimento e não de cálculo? Tá? Eu estou reforçando isso porque eu tenho visto muitas pessoas, inclusive autores de livros, tá? Resolvendo às vezes essa questão só com o cálculo. Como eu tenho a densidade e a massa do ouro, eu calculo o volume. Como eu tenho a densidade e a massa da prata, eu calculo o volume da prata. E digo, olha, tá vendo como é quase igual? Mas a questão não está pedindo isso. Ela está afirmando isso. Ela quer para te justificar. Tudo bem? E aí eu reforço, aproveitando essa questão, para a gente estar atento. Gente, estudar química é raciocinar. Lembrem-se disso. Estudem química com carinho, com vontade, com amor, porque a química é muito fácil de ser compreendida. Inclusive, esses cálculos químicos. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.